Dando sequência então à série Tomada de Decisão do Empreendedor Digital, vamos direto na jugular de uma das decisões que mais causa dor de cabeça para quem está começando a escalar um negócio digital, que é contratar. Entre eu preciso vender mais na minha empresa e ter o dobro de vendas a cada mês, não é só sair contratando. Existe um gap enorme que a gente vai precisar trabalhar aqui para mostrar para você que a contratação não é só um evento, mas sim um processo. E existe então uma área do negócio em que a tomada de decisão do empresário pode colocar muito a ganhar ou ele pode colocar tudo a perder. E a gente está falando aqui que é contratar um novo colaborador. Isso mesmo, o problema começa dentro da mente do empresário muito antes da execução. Vamos falar aqui, processo seletivo, entrevistas, critérios para ele escolher um candidato e não outro, a remuneração, são várias frentes. E muita gente até sabe executar as etapas que eu estou falando, mas são poucas as pessoas e poucos os empresários que de verdade conseguem formar um time que realmente compra a briga da escala. Então, se você acabou de chegar por aqui no canal e esse vídeo aqui está te ajudando a você a tomar melhores decisões, eu vou pedir para você tocar aqui no joinha para você sinalizar para a gente que o conteúdo que a gente está fazendo aqui para você está bem alinhado ao que você está precisando no momento do teu negócio. E se você quiser continuar se aperfeiçoando para você construir um negócio enxuto e altamente rentável através das suas boas decisões, considera se inscrever aqui no canal para que a gente possa te avisar sempre que a gente lançar um vídeo novo, combinado? E agora vamos lá, vamos seguir aqui do que será que pode estar por trás da tomada de decisão dos empresários que querem contratar e que muitas vezes a contratação não sai conforme o esperado. Então agora eu vou compartilhar com você aqui o efeito Ctrl+C, Ctrl+V das contratações. O empreendedor que está começando a escalar, ele vive equilibrando pratos entre ficar no operacional e monitorar a execução dos freelas que ele contrata e, em alguns casos, de algumas pessoas da própria equipe. Então ele vive assim, tendo que lidar com bastante demanda. Ele põe a mão na massa e, além de pôr a mão na massa, ele acompanha os colaboradores que ele tem. E, claro, todas essas atividades de fazer e acompanhar exigem bastante energia dele. Só que aí, quando o negócio começa a dar sinais de que ele está começando a crescer, a primeira coisa que vem na mente do empreendedor e do empresário é: eu preciso contratar. E a tendência natural, a tendência lógica na mente dele é que ele vai contratar uma pessoa do comercial, por exemplo, se for da área comercial, para ele fazer mais vendas, e isso vai ser imediatamente igual a mais vendas. É natural isso, é claro que quando você quer contratar uma pessoa do comercial, você quer ter mais vendas. Assim como quando você busca um gestor de projetos, você quer ter mais organização, mais controle dos diferentes frentes da tua empresa, né? E a primeira tomada de decisão nesse caso é entrar no grupo de Mastermind que ele faz parte e digitar. Gente, alguém tem um modelinho de contratação no comercial, ele vai lá e digita no WhatsApp, prepara aqueles tópicos, né, com a caixa alta, tudo que agora está na moda dos Masterminds, e ele diz assim: será que tem alguém que tem um modelinho de contratação de comercial sobre quanto que eu vou pagar de fixo e quanto que eu pago de comissão? Aí ele manda a mensagem, ele recebe lá o modelinho, um docs lá com o que ele precisa fazer, com o que o outro empreendedor lá do grupo ou dono de negócio digital fez, e ele compartilha, copia, e 2 meses depois, após ele ter feito várias entrevistas, ele seguiu o modelinho da contratação que ele recebeu, vem a bomba. Aí a mensagem é a seguinte: putz, eu tô sem chão. Contratado do zero de novo, mais uma vez. Ué, mas ele não seguiu a receita? Ele não seguiu, fez o processo seletivo, fez entrevista, criou o cargo comercial e aí a pessoa sai e ele tem que contratar mais uma vez. A gente tem visto isso muito acontecendo, principalmente na área do comercial, que é uma área em particular aqui que eu estou trazendo para você que tem muito a ver com a escala. Mas eu não sei para você,
mas eu não conheço algo que gera mais frustração para quem acabou de contratar, que é a pessoa sair para trabalhar em outro lugar. E aí você tendo investido todas essas horas para preparar o cargo, pedindo ajuda, né? Você não tá, a pessoa normalmente não está saindo tentando fazer tudo sozinha, né? Ela está buscando ajuda ali para escalar. Ela vai lá, busca ajuda no Mastermind, faz a entrevista, faz o processo seletivo, e aí a pessoa sai, cara. Ela gasta tudo esse tempo e depois a pessoa sai. E o contexto mais complicado disso, que eu acho que a gente precisa olhar, é se o dono da empresa, se for o teu caso, né? Se você está sobrecarregado e com pouco tempo disponível para cuidar da própria vida, para ir na academia, para poder tirar um tempo com a família no final de semana, aí você investe lá um baita tempo num processo seletivo, contratando, e a pessoa sai. E agora, esse tempo que você usou para treinar um novo colaborador, aquele tempo que vale ouro, ele acaba indo por água abaixo, né? E aí, nesse Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente acabou de falar aqui, ele quis resolver logo a questão. A tendência é querer resolver logo, porque é uma coisa estressante você fazer todas as calls de vendas, por exemplo, ter que receber nãos, né? E aí, com todo esse investimento de tempo que ele fez, copiou uma fórmula ali para agilizar, ele acaba vendo o colaborador indo embora daquela forma impiedosa. Olha, obrigado pela oportunidade aqui, mas eu recebi uma outra proposta e o colaborador sai, né? Essas são situações que são comuns, né? Principalmente essa de o colaborador sair para trabalhar em outro lugar. E aí, vamos lá, vamos pegar alguns pontos-chave aqui de que talvez você possa estar passando, né? Contratar, você vai lá e contrata e em 20 dias, às vezes até menos, o colaborador sai de repente. Teve um negócio que nós atendemos que o colaborador saiu em um dia, porque a operação estava tão acelerada que a pessoa teve todo o tempo de contratar, alinhou as expectativas e a pessoa saiu. E às vezes se a pessoa sai em 20 dias ou em 30 dias é muito ruim, né? Outro cenário que acontece também é contratar e a pessoa aprende tudo, fica um tempo ali, uns 6 meses, um ano na empresa e depois ela entende que ela tem condições de montar o próprio negócio. E o empreendedor vai lá, investe tempo em treinar um novo colaborador e depois de um mês ele sai para trabalhar numa outra empresa. Essa é uma situação chata também, né? Não é só que ele saiu para uma outra proposta, ele trabalhou para trabalhar no concorrente, é ruim, né? Então a gente começa a se perguntar por que contratar um novo colaborador e manter tem sido tão raro de a gente se ver. Gente com time alinhado ali, com time há mais de 1 ano, 2 anos, desenvolvendo o time ali. Mesmo com tantos cursos que ensinam gestão nesse momento. E para a maior parte dos donos de negócio digital que querem escalar, a gente precisa entender nesse primeiro ponto que a primeira solução que vem em mente do empresário é: eu preciso contratar quando ele quer crescer, quando quer aumentar o faturamento, quando ele quer expandir, atender mais clientes. E o entendimento nesse momento, nesse contexto, é que para ele escalar, ele precisa de mais pessoas. Num primeiro momento, vamos dizer assim, isso parece fazer todo sentido. Entre o ponto A, vamos colocar ali, e o ponto B, uma linha reta, você contrata e a contratação vai trazer mais vendas, no caso aqui, dando um exemplo de uma área do comercial. Só que na maior parte dos empreendedores que a gente atende, que a gente vê, não foi feito ainda o feijão com arroz, o arroz com feijão, que dá base para ele conseguir contratar e ter a energia ali que ele vai compartilhar e que ele vai alinhar com o colaborador para ele faturar mais. E o que vem a ser esse feijão com arroz que passa batido nessa hora, nesse momento de contratar, já que, claro, né, o empresário, o empreendedor que está nesse momento, ele está sobrecarregado, muitas vezes ele está sem final de semana, ele está fazendo muitas coisas, então é compreensível, né? Só que é uma coisa básica que eu vou falar aqui para você, que passa batido por muita gente, ok? Muita gente deixa isso de lado. O arroz com feijão que eu estou me referindo aqui é você primeiro se organizar para trabalhar com a equipe. Normalmente, nesse caso aqui, o dono, negócios que a gente atende que estão começando a escalar, que já tem um faturamento um pouco mais consistente e precisam crescer,
O dono é o faz tudo do negócio. Começa assim, né? Tá tudo na cabeça dele. E nesse modelo, nesse jeito de trabalhar, é normal e até esperado e natural ele não ter processos bem documentados, seja no Notion, seja no Docs. Ele faz tudo, né? Ele acumula muitas funções e ele faz tudo isso, na verdade, a gente percebe porque no começo é mais rápido, né? É mais fluido. É possível hoje, com tantas ferramentas que a gente tem no digital, dominar mais essas ferramentas e agir, né? E por um tempo é mais rápido e, claro, mais rentável também, porque ele não tem um custo fixo de uma contratação, né? Só que o problema desse modelo de trabalho é que o empresário vai ficando cada vez mais até o talo de tarefas, né? Aí acaba que os finais de semana acabam sendo todos tomados para ele executar o que não deu tempo de fazer para a semana. Depois de um tempo ele vai ficando estressado, isso afeta o sono. E por conta disso, desse estado, desse movimento, ele decide contratar. E aí, nessa urgência para ele desafogar as atividades, ele não se dá conta que muita coisa ainda está na cabeça dele, de forma desorganizada, e ele se afoba na hora de contratar. Por quê? Porque está tudo na cabeça dele e um novo colaborador, a hora que entrar, não vai ter a mínima ideia de como começar a trabalhar junto com esse empreendedor, ok? Então vamos ver aqui os 3 principais indícios, os sintomas ali de falta de organização e que a contratação dá errado quando acontece isso, já que a gente viu que antes de contratar, o empresário precisa se organizar, ok? E a falta de organização que faz dar errado uma contratação. Não é só questão do cargo, não é só questão da remuneração, né? Mesmo agora, aí vou te colocar aqui que isso é uma situação que a gente precisa olhar. Mesmo que existam até alguns processos bem definidos dentro da empresa, ele até tem o jeito que ele faz, o próprio empreendedor, mas lembrando, existem jeitos que você precisa identificar para saber se você vai conseguir ter sucesso na contratação ou não. Então, primeiro sinal, o novo colaborador ali entra no modelo de trabalho completamente desorganizado. O empresário contratou, mas ele não está com os processos organizados para uma outra pessoa. Está tudo aí na cabeça dele, ou ele documentou do jeito que ele faz, né? Falta também um escopo bem definido, ou seja, clareza na contratação de qual que vai ser o resultado concreto e tangível nos primeiros 3 meses, ou seja, ao fim dos 3 meses, o que aquele colaborador vai ter entregado de concreto, vai ter que ter entregue de concreto. Esse, se eu for dizer para você, é uma das coisas que mais dá uma tela azul na mente dos empresários que a gente atende, que é difícil num primeiro momento você ter clareza do que você espera e deixar claro, mas a gente precisa começar com um fim em mente quando você precisa contratar. E o terceiro sinal desse contexto é a afobação para contratar um gestor de projetos para cuidar e organizar a casa e trazer um comercial junto. Normalmente, gente, isso é muito comum acontecer, que o empresário, na hora que ele está começando a escalar, o empreendedor digital, ele resolve contratar um comercial e um gestor de projetos. O comercial para ele vender mais, para entrar mais grana, e o gestor de projetos para arrumar a casa. E, na verdade, esses 2 profissionais não vão poder fazer muita coisa se ele não tiver primeiro se organizado, tanto sobre os pormenores da área comercial, quanto sobre a própria organização pessoal dele, que ele vai, depois de ter se organizado, poder sim trazer um gestor de projetos, ok? Então, gente, o meu objetivo aqui foi mostrar para vocês nesse vídeo que entre a necessidade, talvez até a urgência do empreendedor de ele precisar vender mais e ele ter concretizado ali o dobro de vendas a cada mês, ou qualquer outro objetivo, ponto A, ponto B, né? O empreendedor precisa primeiro se organizar. Antes de ele contratar, ele precisa se organizar internamente, como ele anda fazendo as coisas, porque antes ele fazia tudo sozinho. E quando chega uma pessoa com um modo de trabalho diferente, dá maior confusão. Então não se trata apenas de você ir lá comprar um serviço ali, ou melhor, comprar algo no Mercado Livre, comprar uma solução. Não é apenas ir lá e contratar. A casa primeiro, a gente costuma dizer que precisa estar arrumada para uma contratação funcionar bem, né?
E para os empreendedores, então, que estão atentos e que estão migrando para o jogo maior, vamos continuar aqui e nos próximos vídeos trabalhando a base necessária para o empreendedor fazer um negócio digital, crescer e escalar com segurança de forma enxuta, que é o que a gente trabalha aqui, por isso esse cuidado enorme na contratação e de forma altamente rentável, para que essa contratação seja lucrativa. Então assim, remuneração é importante na hora de contratar, que é uma das principais perguntas que a gente recebe aqui, claro que é importante. O cargo também é importante, né? Ele é importante você definir ali um escopo do cargo. A gente trabalha aqui, eu vou trabalhar isso em mais outros vídeos para deixar isso mais claro, mas assim, antes do cargo é importante ter o escopo, né? Então muitas vezes você precisa mais de um braço direito na empresa do que necessariamente uma pessoa que faz uma coisa muito bem definida ali, cargos muito bem definidos de suporte, SDR, social selling, ok? Mas é importante sim. O plano de carreira bem definido, ele é importante. Porém, atente-se aqui, sem um escopo bem definido, onde o dono do negócio tem clareza do resultado final que ele espera, olha aqui, justamente nos primeiros 3 meses, esses outros fatores eles são secundários e para a relação, que é um caso uma contratação, ele não está contratando uma coisa pontual, ele está contratando uma relação, um alinhamento nesses primeiros 3 meses, ele precisa ter claro aquela pessoa para sair motivada, sentir que ela cumpriu o que ela precisava executar. E também, para se caso ela resolver sair após os 3 meses de experiência, algo foi deixado de concreto para a empresa, um ativo, ele precisa ter claro esse escopo, essa pergunta precisa estar respondido, de forma que o empresário consiga fazer as ações dele de forma progressiva e gradativa. E importante referir para você que eu não disse que essas coisas poderão influenciar. Na nossa prática aqui, com os empresários que a gente atende, elas geralmente influenciam, na maior parte das vezes. Então, vamos lá, para fechar, fique ligado que entre preciso de um vendedor e o dobro de vendas todo mês, existe a organização antes da contratação. A pessoa precisa se organizar. E aí nos próximos vídeos você vai poder apurar ainda mais a sua tomada de decisão quando for contratar e focar no objetivo certo com essa nova pessoa. Então, para dar para você uma noção do que a gente vai ver nos próximos vídeos, veremos os 3 pontos cegos que confundem o empreendedor em um processo seletivo. Por que você deveria evitar um plano de carreira e que colocar no lugar? E os 2 cargos que os empreendedores mais erram ao contratar e quem você deve contratar corretamente nesse momento. E aí eu peço para você, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para a gente aqui e escreva aqui nos comentários para eu saber qual tem sido o seu desafio específico ao contratar. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.